Beleza. Valeu. Obrigado. Já começo, gente. Deixa eu escrever um negócio aqui. Já vamos começar, gente. Só um instantinho. Vamos lá, meu povo! Boa noite, queridos. Boa noite. Sou o professor Clécio, de História do Brasil. E nós vamos dar continuidade ao nosso curso aqui do CHQO. Já estamos hoje terminando o Brasil Império. Olha que beleza. Segunda folga, segundo o nosso edital, que nós seguimos o último edital, a prova de vocês começa no finalzinho de Brasil Colônia, com o período joanino, que nós já passamos. Aí vem o Brasil Império todinho, que é dividido em primeiro reinado, período regencial e o segundo reinado, que a gente termina hoje. Ó, hoje é continuação, eu nem escrevi aqui, ó. Hoje é a continuação do segundo reinado, que acaba hoje. E aí depois a gente vai para Brasil República, que vai até o final de governo João Goulart. Não chega a entrar o regime militar. Se tiver alguma alteração, a gente faz com vocês, tá bom? Se o novo edital trouxer algum assunto novo, a gente complementa. Por isso que a ideia do curso aqui, gente, é o conteúdo sempre terminar um pouco antes, tá? Termina algumas semanas, um mês antes, para a gente ficar fazendo revisão e também, se houver necessidade de algum tipo de adaptação, alguma novidade, alguma surpresa que a FOG traz para a gente, dá tempo da gente fazer isso. Beleza? Lembrando que no final eu vou entregar uma série de anexos para vocês, dentre eles todas as nossas questões. Então, hoje, o que nós vamos fazer? Terminar o segundo reinado e começar as questões. Já vou adiantar para vocês, provavelmente não vai dar tempo de fazer todas as questões. Que eu estou olhando aqui, ó, só para vocês terem ideia, são 1, 2, 3, 4,
19 questões. Sem chance de responder tudo hoje. Mas nós vamos responder todas. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos terminar e começar as questões. Aí, a aula que vem, a gente continua as questões fazendo até o final. Beleza? Beleza, queridos? Boa noite, bem-vindos, todos estão aqui. Deixa eu dar uma recapitulada rápida. Como é que a gente estava? Nós estamos, essa é a terceira aula, se não me engano, do governo Dom Pedro II, 49 anos de governo. Iniciou com o golpe da maioridade, onde Dom Pedro II entra antes da hora, com 15 anos de idade, fazendo uma alteração na lei para ver se acabava com aquelas revoltas do período regenciais. Lembrando que daquelas revoltas todas, 2 terminaram no governo dele. Foi a Balaiada no Maranhão e a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul. As 2 terminaram, Balaiada em 41, Farrapos em 45. E as 2, isso é importante se lembrar, teve a participação de papai. Quem é papai? Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, que inclusive lá na Balaiada é onde ele ganha o primeiro título. Lá ele vira barão de Caxias, que fica no Maranhão. Aí depois vai seguindo até na Guerra do Paraguai, ganha o título de Duque. Beleza? Gente, nós passamos pela parte política, passamos do parlamentarismo às avessas, por exemplo, passamos da parte econômica, do café, do imigrante, passamos pela parte de relações externas, questão Cris, guerra com Aguirre, com Rosas, e chegamos à Guerra do Paraguai. E vamos agora terminar o Império com a crise do Império, que basicamente o Império cai baseado em 3 problemas que Dom Pedro tem. Ou melhor falando, ele se desentende com 3 classes, com os militares, com a Igreja Católica e com a elite escravocrata ainda. Basicamente é como se fosse uma mesa com 3 pés. Nós vamos tirar os 3 pés, a mesa é o Império. Aí ela cai. Lembrando que antes de eu começar isso, deixa eu falar uma coisa. De forma geral, se cair na prova de vocês, apesar desta crise que eu vou explicar hoje, o governo de Dom Pedro II pode ser considerado um governo que teve estabilidade política e estabilidade econômica, tá? É um governo que teve. Olha, Clécio, mas vai ter essa baixaria aqui no final. Eu sei. Chegou a ter uma revolução pernambucana, praieira, uma revolução liberal. Sim, eu sei, mas de uma forma geral, foi um governo que teve estabilidade política. E econômica nem se fala que é o café. Diferente do primeiro reinado e do período regencial, que esses 2, primeiro reinado e regencial, foram períodos de instabilidade política e econômica. O governo Dom Pedro I foi uma cagada só, um monte de coisa. Guerra Cisplatina, questão portuguesa, Confederação do Equador, e o período regencial não se fala, é uma renca de revolta. E econômica. A gente estava num caos econômico. O café começa a despontar mesmo. O café começa a aparecer na segunda metade do período regencial, mas ele ganha força mesmo, é aqui no segundo reinado. Vamos terminar então, Dom Pedro II? Então vamos embora. Clécio, por que o governo tem uma estabilidade econômica e estabilidade política? Por que caiu, se está parecendo que o governo foi tão bom? Ficou 49 anos, devido a uns probleminhas que vão acontecer aqui, que eu vou falar para vocês. Então vamos lá. Um dos problemas é o desentendimento de Dom Pedro com o exército brasileiro. O que aconteceu, gente? Logo após a Guerra do Paraguai. Logo após a Guerra do Paraguai, em 1870, o exército voltou vitorioso da Guerra do Paraguai. Verdade. E voltou vitorioso não de um país qualquer. Como eu havia dito para vocês, o Paraguai, antes da Guerra do Paraguai, era um país relativamente forte. Não tinha o mesmo contingente militar, por exemplo, que o Brasil. Mas era um país relativamente forte. Então nós ganhamos, o exército aqui ganhou a guerra. Então isso trouxe mais prestígio para o exército. Porque o exército, ganhamos a guerra. E aí é que vem o problema. Qual é o problema? Em 1870, o exército voltou, os militares voltaram da Guerra do Paraguai com um prestígio maior. E eles voltaram imaginando que teriam os militares imaginaram que, por causa dessa vitória considerável sobre o Paraguai, eles teriam maior participação política. Eles iam ser convidados para ocupar cargos. Uma coisa que não pode hoje, gente, mas antigamente podia, é militar participar de cargo político. O próprio Duque de Caxias foi presidente da província do Mato Grosso. Então era normal, tá, um militar ser político também, ser ministro de alguma coisa, presidente como se fosse governador de estado.
os militares voltaram, imaginando que teria uma maior participação política, fato que não aconteceu. Quando voltaram, Dom Pedro deu esse reconhecimento político para eles? Não. Então, a primeira frustração dos militares, eles voltaram com a expectativa de que, pô, agora a coisa vai ser diferente, os nossos generais, os nossos comandantes vão assumir ministério disso, ou governo daquilo, e não. Não vamos discutir aqui, que isso aqui não é boteco para a gente debater se está certo ou errado, mas, na visão dos militares, falou, pô, ganhamos uma guerra importante, a gente merece participação política. Na visão de Dom Pedro, ele imaginava o seguinte, vocês fizeram aquilo que foram pagos para fazer. É a função de vocês, é lutar numa guerra, ou seja, não é desprestigiar, mas vocês não fizeram nada mais do que o serviço de vocês. Quem está certo, não interessa quem está certo. O fato é que os militares imaginaram isso e não tiveram. Então, o primeiro desentendimento dos militares com Dom Pedro, uma maior participação política frustrada. Não teve. Só por isso que os militares ficaram chateados? Não, danado. Outro motivo foi positivismo. Nessa época, século XIX, estava se desenvolvendo tá, deixa eu só responder a pergunta aqui do Alejandro. Professor, no período do segundo reinado, em algum momento, teve um tipo de surto industrial? Ou é muito breve? Teve, Alejandro, o Barão de Mauá. Lembra? Eu não comentei dele aqui, não? Acho que eu falei dele. O Barão de Mauá foi um período de surto industrial. Surto porque teve um crescimento industrial, mas num período curto. Foi quando o Mauá começou a se desenvolver, principalmente depois, Alejandro, que o Brasil adotou a tarifa Alves Branco, lembra? Que aumentava os impostos sobre os produtos estrangeiros e valorizava os produtos nacionais. Aí o Mauá cresceu com ferrovias, banco, iluminação pública, transporte coletivo aqui no Brasil, ele cresceu muito. O problema é que cresceu tanto que acabou ofuscando a imagem de Dom Pedro, e Dom Pedro depois tirou a tarifa Alves Branco, ou seja, os produtos estrangeiros passaram a entrar com impostos menores, Mauá não conseguiu competir e acabou falindo, praticamente. E aí você fala, porra, Dom Pedro, você é burro, por que você fez isso? A nossa indústria estava crescendo. Porque a base da nossa economia era o café, não era a indústria, né? O café continuou. Então, Alejandro, tivemos sim um surto industrial nessa época, que foi durante o segundo reinado, com um período do Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza. Beleza, querido? Respondido? Você fala isso, eu respondi. E enquanto isso, Clécio, o que é isso, positivismo aqui? É o seguinte, gente, no século XIX, estava surgindo na Europa uma ideologia chamada positivismo, de Augusto Comte, lá na Europa. E essa ideologia, ela pregava o progresso, o desenvolvimento. Ela pregava a modernidade, a utilização da razão. Tá. E essa ideia, aqui no Brasil, foi absorvida pelos militares. Os militares é que pegaram essa ideia, absorveram e falaram, porra, bacana, vamos aplicar essa ideia. E aí você fala, e o que isso tem a ver com Dom Pedro? De acordo com a ideia positivista, um país deveria estar sempre em desenvolvimento, sempre um progresso, rumando para frente. E daí, de acordo com o positivismo, monarquia soava como um retrocesso, como uma forma de governo de países atrasados. E república soava como algo moderno, como algo novo, progresso. Então, já vou te responder. Nessa época, queridos, as ideias de Augusto Comte aqui iam contra a monarquia e defendiam a república. Além de que já existiam pessoas aqui defendendo a república. Existia, por exemplo, o Partido Republicano, foi criado em 1873. Então já essa ideia de república já existia. Até porque, meus queridos, todos os nossos vizinhos, que ficaram independentes faz tempo, eram república, né? Nós fomos os únicos, e o México por um tempo, que adotamos a monarquia. Então a gente está vivendo uma monarquia no meio de um continente todo republicano. Então já tinha essa tendência de república. A ideia do positivismo só veio reforçar isso. Alejandro, só continuando aí o lance do Mauá, não, ferrovia foi o que o Mauá ficou mais famoso, mas ele fez muito estaleiro, que fabricava navios, tinha bancos, tinha iluminação pública, o cabo telégrafo submerso do Brasil à Europa foi ele que fez, transporte público pelos rios fluviais que ele fazia também, tinha muita coisa. Agora, Alejandro, só um detalhe, quando a gente fala de indústria, não jamais, tá?
jamais coloque indústria de base. São indústrias de bens de consumo, são indústrias pequenas. Já vou te dar uma dica, Alejandro. Se na tua prova aparecer a expressão indústria de base, ela tem que estar associada a Getúlio Vargas. Ponto. Falou indústria de base, é Vargas, que é um caboclo que vai vir lá na frente. Ele e outros que vão aparecer aqui na história do Brasil, é a indústria de bens de consumo. Tá bom? Que a gente usa. E tem o terceiro motivo. Por que os militares se desentenderam com Dom Pedro? Um, porque eles querem maior participação política. Não tiveram. Dois, porque eles estão com uma ideia, absorver a ideia positivista, que pregava a república como modernidade. E três, os militares que lutaram na Guerra do Paraguai, gente, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Muitos deles foram enviados também negros para a Guerra do Paraguai, chamado Exército de Voluntários, que os voluntários não tinha nada. É chamado de voluntário, só uma curiosidade, porque muitos fazendeiros se voluntariaram para ir para a Guerra do Paraguai. Só que o que o fazendeiro vagabundo fazia? Pô, galera, eu vou lutar pelo Brasil, vou para a Guerra do Paraguai. Só que em vez de eu, Clécio, latifundiário, ir, eu vou mandar uns escravos no meu lugar. Como se eu, Clécio, estivesse indo através daqueles 20 negros que eu mandei. Sacanagem. Então, resumindo, tinham muitos negros escravos que lutaram na Guerra do Paraguai. Agora imagina, você é militar, lutou lado a lado com um negro aqui, ombro a ombro, o cara salvando tua vida, tu salvando a dele, e um troço que vocês são militares sabem disso, apesar de nunca ter passado em guerra, Deus queira, mas vocês sabem disso, gente, que numa guerra, vamos falar assim, a guerra meio que nivela todo mundo, né? Ali no campo de batalha, querido, não interessa se você é branco, preto, amarelo ou cor-de-rosa. Não interessa se você é rico, se você é pobre, se você é analfabeto ou alfabetizado. Ah, se você é velho, branco, homem, mulher, aleijado, anão, alto. Querido, guerra é todo mundo igual, a bala mata todo mundo. Então, ali, você está todo mundo nivelado. Estou lutando ao lado de um negro, ombro a ombro. Acabou a guerra, eu volto para minha casa e o negro vai para a senzala? Pô, o cara salvou minha vida ali e vai para a senzala, isso pegou mal. E sem contar um detalhe, que os militares, quando lutaram na guerra, entraram em contato com o argentino, com o Uruguai, com o próprio Paraguai, países que já tinham abolido a escravidão. Então a ideia abolicionista ela ficou mais evidente, mais nítido nos militares quando eles lutaram na Guerra do Paraguai. Eles falaram, porra, a escravidão não faz sentido. Tanto que quando acabou a Guerra do Paraguai, os negros que lutaram na Guerra do Paraguai ganharam alforria, os que voltaram vivos, obviamente, né? Ganharam alforria. Os negros que lutaram. E os outros? Primeiro e a família deles. Não ganhou alforria, foi só o negro que lutou. E os outros negros? Aí você fala assim, ué, Clécio, mas é no governo de Dom Pedro II que vai ter Lei Áurea, a escravidão vai acabar. É, mas se você olhar bem, a Guerra do Paraguai termina em 1870. Que termina. Lei Áurea é só 1888. Vai ser 18 anos depois. Então, assim que terminou a Guerra do Paraguai, a gente ainda estava naquela novela de Lei do Ventre Livre, Sexagenário, lembra aquelas coisas? Sexagenário nem tinha vindo ainda. Do Ventre Livre, Eusébio de Queiroz. Então, ou seja, assim que acabou a Guerra do Paraguai, a escravidão ainda existia. Então, eu sou militar. Por que que você, militar, está chateado com o Dom Pedro? Um, porque eu imaginava que ele fosse me dar cargo político, não deu. Dois, porque eu estou lendo uns livros aqui esquisitos com umas ideias positivistas que falam que monarquia é atraso. E três, porque eu lutei lado a lado com negros e sou favorável à escravidão. E a escravidão não acabou no Brasil ainda. Ainda vai demorar um cadinho para acabar. Por isso que eu estou chateado com o Dom Pedro. Tá, e aí você vai matar Dom Pedro. Não, calma. Só estou falando que o exército está descontente com o Dom Pedro, baseado nesses motivos. Vamos agora piorar a situação. Vamos. Outro que Dom Pedro se desentendeu foi a Igreja Católica. Qual foi o estresse que Dom Pedro viveu com a Igreja Católica? Primeiro, gente, já existia no Brasil um negócio chamado sistema de padroado. Sistema de padroado, para quem não lembra, era uma coisa que já estava na Constituição lá de 1824, ou seja, já existia desde Dom Pedro I, que é aquele sistema que o imperador, através do poder moderador, vocês lembram que o poder moderador está valendo aqui. Através do poder moderador, o imperador ele podia intervir dentro da igreja, ele podia nomear bispos e tal. Isso que eu acabei de falar nunca agradou a igreja, nunca. Mas a igreja meio que colocava panos quentes, empurrava com a barriga. Era um fato que ela não gostava, ou seja, o fato de um governante, de um político estar intervindo em assuntos da igreja, mas o troço ia, não gostava, mas ia.
A gota d'água aconteceu no Dom Pedro II por causa disso. Maçonaria. Clécio, o que é a maçonaria? Maçonaria, gente, é uma sociedade secreta, uma sociedade discreta, como você queira falar, que visa a melhoria da sociedade. Aí você fala, Clécio, bela porcaria de explicação, você não falou nada. Óbvio, se eu falasse, ela não era secreta. O que interessa é o seguinte, gente, eu não sou maçom e talvez muitos que estejam me ouvindo aí sejam maçons ou pelo menos tenham ligação com pessoas maçons, possa até dar uma explicação melhor. Mas o que interessa pra gente não é o que é maçonaria. Ninguém vai te perguntar na prova qual a origem, qual a definição de maçonaria. Não é isso, não. O que interessa é o seguinte, é o que eu vou falar agora que interessa aqui. Na visão da Igreja Católica, maçonaria é algo ruim. A Igreja Católica via a maçonaria como uma seita, algo ruim, algo do capeta, do rabudo, dá o nome que você quiser. O fato é que a Igreja Católica não via com bons olhos a maçonaria. Você fala, tá, mas até aí tem um monte de outras coisas aí que a Igreja Católica via com bons olhos. Problema é que várias pessoas do governo ligadas diretamente com o Dom Pedro eram maçons. Aí você fala, peraí. E daí? Qual o problema? Isso já é desde Dom Pedro I, desde a independência, antes do período joanino. A maior parte, gente, até hoje, tá? Não sei se vocês sabem, mas boa parte dos governantes brasileiros, até hoje, inclusive, são maçons. E qual é o problema? O problema é que agora, na metade do século XIX, o Papa, lá na Itália, Papa Pio IX, criou uma bula papal onde ele baixou uma nova regra dizendo o seguinte, a partir de agora, para ser mais preciso, foi em 1864 que ocorreu isso, metade do século XIX. O Papa lá na igreja, na Itália, baixou uma lei que serve para a Igreja Católica toda, dizendo, a partir de agora, membros da maçonaria não podem participar de rituais ou liturgias católicas. Não podem frequentar a Igreja Católica. Então, peraí. A maçonaria já não gostava a Igreja Católica já não gostava da maçonaria há tempos, nunca gostou. Só que era aquela relação que vai, tá, finge que eu não sei, finge que você não sabe, o troço vai tocando. Só que agora, na metade do século XIX, no governo de Dom Pedro II, a Igreja Católica baixou uma lei, falando que quem fosse da maçonaria não podia participar dos ritos da Igreja Católica, batismos, liturgias, tudo mais, tá? Eucaristia, nada disso. E muita gente ligada a Dom Pedro era maçom. E o que interessa, inclusive antes que alguém pergunte, que eu sei que vocês vão perguntar, Dom Pedro era maçom? Eu saí fuçando aqui, inclusive na bibliografia de vocês, fala que ele, já vi livros falando que ele era, mas da bibliografia de vocês fala que ele não era, mas que tinha muitas pessoas ligadas a ele que era. O fato é que, se Dom Pedro era ou não maçom, não interessa, é que a Igreja Católica baixou uma lei falando que a maçonaria, membros da maçonaria, não podem participar dos rituais católicos. E aqui é que deu ruim. E Dom Pedro não deu o beneplácito para essa lei. Traduz esse nome feio. Beneplácito é autorização. Eu vou resumir de um português mais fácil. Você está dizendo que a Igreja Católica baixou uma lei e Dom Pedro falou que aqui no Brasil essa lei não está valendo? É isso. Ele falou, não, esse papo aí de galera da maçonaria não pode participar de rituais católicos, isso não está valendo não. E aí gerou o problema. Qual é o problema? Uai, você é um bispo da Igreja Católica aqui no Brasil, por exemplo, em Recife, que é o que vai acontecer. Vou te responder isso aí, Leite. Você é um bispo, tá? Você obedece o Papa ou o Imperador? Quem é a autoridade? Você fala, se eu sou bispo, eu obedeço o Papa. Ele é o chefe da Igreja Católica. Mas quem manda no Brasil não é o Papa, é o Imperador. É verdade. Então eu estou no Brasil, eu obedeço o Imperador. Mas você está na Igreja Católica, o chefe da Igreja Católica é o Papa. Lascou. De um jeito ou de outro, tu vai desagradar alguém. Inclusive chegou a acontecer. 2 bispos aqui no Brasil foram obedecer o Papa, ou seja, proibiram maçons de frequentar os rituais católicos e Dom Pedro mandou prender. Falei, Clécio, mandou prender bispo aqui no Brasil? Deu ruim, hein? Pois é. O estresse, então, com a Igreja Católica é que a Igreja Católica deu uma ordem e Dom Pedro falou que essa ordem não valia aqui. Antes de eu... Leite, vou responder a tua pergunta, tá? Mas antes de eu continuar, só falar uma coisinha. Dom Pedro não fez nada de ilegal. Isso realmente estava previsto na Constituição.
através do poder moderador. Você lembra que o poder moderador está acima de tudo, até da Igreja Católica. Dom Pedro ele podia dar ou não autorização para qualquer lei. Isso desde Dom Pedro I está valendo. Ele não mudou nada. Tá? A diferença é que, por que a Igreja Católica não se estressou lá com Dom Pedro I? Porque o Dom Pedro I, assim como o Dom Pedro II, ambos eram católicos. Então, normalmente, o que a igreja falava, eles acatavam, mas a autoridade é deles. Eles acatavam, porque ambos são católicos. Só que dessa vez a igreja falou uma coisa que o Dom Pedro II falou, não, essa aí eu não vou acatar não, deu ruim. Tá? E aí, deu ruim, a igreja ficou contra. Os militares já estão chateados com o Dom Pedro, agora é a igreja que está chateada com o Dom Pedro. Beleza? Só responder a pergunta do Leite. Leite está falando se essa bula papal está valendo até hoje. Leite, eu não tenho certeza, não tenho convicção para te responder, mas até onde eu tenho conhecimento, ainda hoje a Igreja Católica é contra a maçonaria, sim. Legalmente, de acordo com os registros católicos, a Igreja Católica continua enxergando a maçonaria como uma seita. Agora, se está valendo a ideia de que maçons não podem, até onde eu saiba, Leite, mas depois você procura, isso aqui é só curiosidade nossa, né? Não tem nada a ver com a prova, não. Até onde eu saiba, o Duque de Caxias era maçom mesmo, até onde eu saiba, não pode, os membros da maçonaria não podem participar dos rituais católicos até hoje. O problema, Leite, é que isso aí é aquela típica lei que existe, mas ninguém cumpre. Ou seja, finge que eu não sou, finge que eu não sei, finge que você não sabe, o barco vai rolando. Tanto que, segundo rola alguns boatos aí, alguns falam que tem até padre maçom. Oficialmente, pela lei, a Igreja Católica hoje ainda não aceita a maçonaria. Só que hoje o troço é feito meio que vai tocando o barco aí, ninguém precisa saber de nada não. Mas Barro, sim, o Duque de Caxias, até onde eu saiba, era maçom, sim. Ele e várias pessoas, desde o Brasil colônia lá, tá? Sempre, a nossa política brasileira sempre teve relacionado com a maçonaria. Agora eu não vou falar para vocês aqui no dia de perguntar, Clécio, fala o nome dos presidentes maçom. Não vou falar não, quem vai vir para frente. Eu sei que a maioria era. Quem? Não interessa. Na prova não vai perguntar quem é maçom, meu Deus do céu. Continua, Clécio. E qual foi o terceiro barraco? Dom Pedro se desentendeu com os militares, se desentendeu com a Igreja Católica. E o último, questão abolicionista. Uai, foi quando em 1888, exatamente um ano antes da proclamação da República, rolou a Lei Áurea, que era o fim da escravidão. Sim, e daí? Uai! Quando assinou a Lei Áurea, que é o fim definitivo da escravidão, os fazendeiros que ainda eram escravocratas, que apoiavam Dom Pedro, tiraram o apoio dele, porque, pô, tu acabou com a escravidão, eu perdi minha mão de obra. Sou um fazendeiro que tem 200 negros. 13 de maio de 1888, foi assinado a Lei Áurea. Tá, agora em 24 horas, no dia 14, os meus 200 negros vão virar 200 trabalhadores assalariados? Da onde eu vou tirar dinheiro para pagar essa galera toda? Então os bichos ficaram loucos da vida com ele. Ainda que algum aluno aí, que eu sei que vocês estão pensando, vão falar, porra, Clécio, mas não foi Dom Pedro que ele fez a Lei Áurea, foi a filha dele, Princesa Isabel. Não, gente, quem assinou a lei não interessa. O fato é que o governo acabou com a escravidão. Se for o Dom Pedro, foi a Princesa Isabel, Dona Leopoldina, não interessa quem assinou. O governo acabou. E quando acabou com a escravidão, aqueles que ainda usaram ficaram loucos da vida contra Dom Pedro. Ainda que você fale, ô Clécio, só que tem um detalhe. A escravidão já está acabando paulatinamente desde Eusébio de Queiroz lá atrás, em 1850. Depois lá vem ventre livre, sexagenário, aquele monte de coisa. Eu sei. Acontece que em 1888 ainda existiam alguns fazendeiros que utilizavam mão de obra escrava. Então, quando ocorreu isso, o único grupo que ainda apoiava Dom Pedro ficou contra ele. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O exército está chateado com Dom Pedro, por esses motivos aqui. A Igreja Católica está chateada com Dom Pedro, por esses motivos aqui. E os fazendeiros escravocratas estão chateados com Dom Pedro por esse motivo aqui. Aí você vai falar, oi, mas quando saiu a Lei Áurea, então os fazendeiros que usavam mão de obra livre ficavam do lado dele. Não, porque esses fazendeiros que usavam mão de obra livre, assim como os militares, já estavam adotando algumas ideias republicanas. Gente, vou falar um troço aqui rapidinho, que não é para prova não, só nós aqui. A monarquia já estava com os dias contados. Tá? O Brasil era uma ilha monárquica no meio de um mar de república. Todo mundo era república aqui. Só a gente que era monarquia. Então, ou seja, o processo natural é que a monarquia já ia acabar. E acabou agora.
E o que acontece? Como está todo mundo contra Dom Pedro, coube à instituição Exército, que é o que tem o poder armado, se encarregar de pôr fim à monarquia. Como assim pôr fim? Vamos matar Dom Pedro. Não, matar Dom Pedro não adianta, porque aí o filho dele assume, porque monarquia é hereditária. Então mata ele, o filho, a família toda. Não. Não adianta tirar. O que você tem que fazer é trocar a forma de governo. Então coube ao exército fazer o quê? Enviar um telegrama, dia 14 de novembro de 1889, mandou um telegrama para Dom Pedro II, falando que ele e a família dele todinha tinham 24 horas para deixar o país. E no dia 15 de novembro, que é a data da proclamação da República, Dom Pedro, sem oferecer resistência, chegaram a cogitar, algumas pessoas falam assim, pô, convoca a Guarda Nacional das províncias, né, que são favoráveis a ele. Não, Dom Pedro não ofereceu resistência não, ele já sabia que ia sair mesmo. Dom Pedro saiu. Então, 15 de novembro foi feita a proclamação da República sem resistência. Então, peraí. Então, a proclamação da República foi um ato feito pelos militares, onde? Vou escrever de preto aqui. Sem confronto armado. Certo. Quem morreu? Ninguém morreu. Tá? E deram tiro, brigou com alguém, teve derramamento de sangue? Não. Sem participação popular. O que o povo fez? Nada. Aí você fala, uai, Clécio, tá parecendo a independência do Brasil, né? O 7 de setembro também foi sem participação popular e sem derramamento de sangue. O 7 de setembro. Teve briga depois para manter a independência. Mesma coisa. Os militares deram um tiro de canhão, de festim, lá no Rio de Janeiro, para comemorar a mudança, que inclusive o povo pensou, deve ser uma parada militar, um desfile aí, alguma coisa assim, porque eu não faz nem ideia do que é. Ninguém estava sabendo de nada, tá, gente? E aí acaba a monarquia e inicia a república. Aí eu vou terminar com uma frase aqui. Tá, Clécio, mas Dom Pedro foi embora. Alguém tem que assumir o Brasil. Dia 16 de novembro já tem que ter alguém. Então, como não dá tempo de fazer eleição, campanha, nada disso, o que assumiu? Alguém tem que assumir temporariamente o Brasil. Quem se encarregou disso, já que foi o exército o responsável por tirar Dom Pedro, quem se encarregou disso foi o comandante do exército na época, Marechal Deodoro da Fonseca, assume a presidência provisoriamente, temporariamente. Como? Aí é a aula que vem. É o governo Deodoro. Aquela perguntinha que não vai estar na tua prova, tá? Mas perguntinha que a gente responde lá no 6º ano. Nome do primeiro presidente da República. Marechal Deodoro da Fonseca. E o que ele fez? Espera a aula que vem que eu falo do Deodoro. Tá bom? Aí ele assume e a gente para aqui. Antes, só um detalhe. O Eduardo aí falou que ele já estava bem idoso. Eduardo, não só idoso, muitos que falam que já estavam também com debilidade física, problema de saúde. Tanto que Dom Pedro, ele vai morrer, ó, isso aí é 1889, né? Dom Pedro falece em 1891. Então, 2 anos, né? Depois. Em 1891 ele morre, lá na França. Tá? E aí, só para você ter uma curiosidade, só uma curiosidade. Isso aqui foi dia 15. Isso aqui é curiosidade, está na prova não. Dia 9, 6 dias antes, dia 9 de novembro, não sei se tem alguém no Rio aí me assistindo, no Rio de Janeiro, se tiver, dá um pulo lá. Dia 9 de novembro, um bocadinho antes, teve o famoso Baile da Ilha Fiscal, que tem até hoje no Rio de Janeiro essa ilha. O Baile da Ilha Fiscal foi um grande baile que ele fez em homenagem a um diplomata chileno que estava chegando aqui. Foi uma festa, gente, depois vocês fazem, só por curiosidade, depois, não agora não, que vocês estão cansados, mas um dia que você estiver na toa, vai na internet e digita assim, ó, só como curiosidade, digita assim, cardápio do Baile da Ilha Fiscal. Gente, falo que foi uma festa, desbunde, dinheiro pra dedéu, pra você ter ideia. O baile tem todo tipo de comida que você puder imaginar. Tem um monte de curiosidade bacana que eu não vou ficar falando aqui, que não é o nosso interesse gastar o tempo com isso. Mas olha que vai ser bem interessante, tá? Os preparativos, os salões de beleza, como é que foi. Pra você ter ideia, vou falar uma curiosidade só. Foi gasto nesse baile, em dinheiro, 10% do orçamento do Rio. Peraí. O que se gasta, 10% do orçamento do ano do Rio de Janeiro, se gastou em um dia. Foi. Só nessa festa aí. Então foi a festa do balacobaco na ilha,
que já era meio quase que despedido. Falo que Dom Pedro não dançou, não jantou, ficou sentado a noite toda meio deprimido. No fundo, ele já sabia o seguinte: a casa caiu e perdeu o Playboy. Beleza? Terminou, acabou Dom Pedro II, sem brigas, nada. Algumas teorias até falam, estava na esperança de alguém falar aqui, quem se encarregou de fazer isso tudo foi o exército. E quem vai assumir é o Deodoro. Aí você imagina, pô, Dom Pedro foi enxotado daqui, isso aqui agora é curiosidade. Alguns livros trazem até que Deodoro era amigo pessoal de Dom Pedro. Inclusive, reza a lenda, você não pode escrever isso, nem vai aparecer na tua prova isso. Mas reza a lenda, inclusive, que Deodoro nem era favorável à República. Ué, Clécio, mas ele é considerado responsável? Não, ele foi meio que empurrado, ele só era o comandante do exército, o exército tomou a frente. Mas ele mesmo era amigo pessoal de Dom Pedro. Então eu fico imaginando até a conversa, na época deve ser, ô Dom Pedro, meu chegado, sabe, gosto muito de você, mas casa caiu. Não, Deodoro, eu tô sabendo, tá? Foi um prazer, o prazer foi meu, tá? A embarcação tá ali, pode ir, tá? Tchau, tchau. E foi embora. Acabou e deu uns pipocos para cima para comemorar a República, tá feita a República. Simples assim. Aí você fala, nossa, gosto mais sem graça. Pois é. Vamos para as questões? Vamos para as questões de Dom Pedro II. Lembrando que não vai dar tempo de fazer tudo. Nós vamos fazer apenas algumas questões, tá bom? Naquele esquema que vocês sabem, eu ponho questão, vou pôr aqui na tela para vocês. Vocês digitam aqui no chat a letra e eu começo a discutir. Beleza? Alguma dúvida, gente? Pergunta? Eu posso tocar a questão? Pode ir? Fala aí alguma coisa. Que, inclusive, para mim, Dom Pedro morreu foi de depressão. Mas fala que ele morreu de, não sei se foi tuberculose ou pneumonia, um troço assim. Dúvida, gente? Pode ir? Pneumonia, morreu de pneumonia, aos 66 anos, 5 de dezembro de 1891. Os restos mortais dele estão lá em Petrópolis, Rio de Janeiro. Toca pirão, então vamos! Então vamos colocar aqui questõezinhas para vocês. Deixa eu ver qual botão que eu aperto aqui para o trem ficar lá. Não. Aí, foi. Vamos lá, gente. Primeira questão de 2012. A Guerra do Paraguai produziu efeitos que contribuíram para o descontentamento de diversos setores da sociedade brasileira. Acabei de falar disso. Dentre eles podemos destacar quem? Fala aí, meu povo. Essa aí é fácil, primeiro. Primeiro é só para esquentar o cérebro. Digita a letra e eu começo a falar. Isso, começou a falar. Vamos lá, eu vou fazer aquele negocinho aqui, cadê? Tem a canetinha bacana aqui. Deixa eu ver se tá valendo. Tá, beleza. Então vamos lá, o que vocês colocaram aí? Ele está falando, gente, contribuíram para o descontentamento da sociedade, tá? Que é a Guerra do Paraguai. Gente, só em falar Guerra do Paraguai a questão já acabou, mas vamos lá. Dentre eles podemos redução do consumo. Reduzir o consumo, por quê? Qual a relação disso com a pergunta? Não sei. Mas porque o pessoal morreu na Guerra do Paraguai e a gente consumiu mesmo? Isso aqui não tem nada a ver. Crescimento da escravidão. É exatamente o contrário. No final do segundo reinado, gente, a escravidão estava cada vez diminuindo. Deixa eu contar uma coisinha aqui para vocês. Cadê o troço aqui que aparece? Cadê eu, meu Deus do céu? Olha eu aqui. Deixa eu falar um troço rapidinho. Você sabia que quando a Lei Áurea foi assinada, foi uma lei importante politicamente, pôs fim à escravidão, é a menor lei do Brasil. Tem 2 artigozinhos só. Bacana. Mas você sabia que quando ela foi assinada, em 13 de maio, acho que eu cheguei a falar isso, 20%, ou melhor, 80% de todos os negros do Brasil já eram livres. Então, numericamente, a Lei Áurea não trouxe muita vantagem, não. A maioria dos negros já estavam libertos por outros motivos, tá bom? Mas vamos nós aqui. Continua. Sai minha cabeça daí. Então, crescimento da escravidão não, que ela até diminuiu. Aumento de greves trabalhistas. Essa aqui, sim. Tem nada a ver, meu Deus do céu. Isso aqui é da maconha, gente. Greve por quê, senhor amado? Nada. Isso aqui, se alguém colocar isso aqui é porque está com um fungo no cérebro. Letra D.
Crescimento do apoio ao império. Égua. Se eu estou falando descontentamento, como é que é apoio, meu pai amado? Então essa aqui era só para esquentar o seu cérebro, claro. Simpatia dos militares pela causa republicana. Os militares estão querendo republicano por causa da ideia do... Boleta desgracenta. Mas deu para entender que é positivismo que eu estou escrevendo aí, né? Então vamos embora. Vamos seguindo, gente. Vou tocando em barco, tá? Cadê minha caneta? Sumiu. Vamos lá. 2013. Versos de Castro Alves extraídos do poema intitulado Quem dá aos pobres empresta a Deus. Não precisa dos versos, não. Foi recitado numa festa em benefício aos órfãos da Guerra do Paraguai, que fez muitas vítimas. Pergunta. O fim do conflito, que conflito? A Guerra do Paraguai, coincidiu com o início da crise do Império, certo? 1870. Quando vários fatores contribuíram para a queda da monarquia, dentre os quais é quase a mesma pergunta, gente. Por que o Império caiu? Eu acho que alguém vai marcar 2 letras aqui, quer ver? Vamos ver. O primeiro digitou, começa a falar. Fica com vergonha ou com medo não, gente. Mesmo que tenha errado, pelo amor de Deus. Escreve aí. Escreve aqui a loucura que você quiser. Você não pode errar no dia da prova. Vamos lá, gente. Quando aparecer a primeira letrinha, eu começo a falar. Já foi, beleza. C. Posso começar? Ih, mudou. Pronto, é isso que eu queria. Eu quero ver o circo pegar fogo. Já deu 2, é o que eu queria. Eu quero ver o pau comendo mesmo. C e D, deixa eu ver se vai aparecer mais alguma. Pô, só C e D? Eu tava na esperança de alguém marcar uma outra aqui, ninguém marcou. Sacanagem. Então vamos lá. Crise do Império. Pergunta sobre isso, tá? Destaques. Oposição ao trabalho imigrante pelo movimento republicano. Primeira coisa, gente. O trabalho imigrante, ele está crescendo no segundo reinado. Vocês viram lá atrás, no café, lembra? Branqueamento da sociedade, aquilo tudo. Tá? E a república, ela não é oposta ao trabalho imigrante. Tem nada a ver. Não, porque a república não pode ter imigrante. Não tem nada disso aqui. Então não tem oposição nenhuma. Vamos ver se vocês falaram o quê, hein? C e D. B. Expansão da lavoura cafeeira. É verdade, a lavoura cafeeira está crescendo. Ampliando a utilização da... Ampliando, não! A lavoura cafeeira, ela está diminuindo a mão de obra escrava. Acabei de falar que quando a Lei Áurea foi assinada, tinham poucos escravos. Tá? Principalmente porque onde está crescendo mais o café é em São Paulo. E está no teu caderno aí falando que São Paulo gradativamente foi trocando a mão de obra negra escrava pela mão de obra livre, principalmente de imigrante. Então não teve ampliando. Pula a letra C e D. Eu estava na esperança de alguém marcar a E. Ninguém quis a E, não. Sacanagem. Desagrado dos militares pelo envolvimento continuado do Brasil em conflitos externos, principalmente na região platina. Não. Os militares estão chateados com o Dom Pedro. Desagrado dos militares está certo. Mas não é por esse motivo aqui, não. Eles estão chateados por outros motivos, que eu pus aqui no quadro. Falta de participação política, positivismo, tal. Por que eu estava na expectativa de alguém marcar a E? Deixa eu ver, ninguém marcou, sacanagem. Pelo envolvimento com o conflito do Brasil, principalmente na região platina. Eu pensei que vocês fossem falar assim, pô, é verdade, quando o Duque de Caxias sai em 69, ele não quer continuar a guerra para procurar Solano Lopes, você lembra? Aí entra o Conde D, que faz a limpa no Paraguai. Eu estava na esperança de alguém falar, então, foi aí que os militares ficaram bravos com o Dom Pedro. Não, foi não, querido. Não é porque o Duque de Caxias saiu que aí o exército todo saiu com ele, não. Mas ninguém marcou essa mesmo. Vamos lá, ficou entre C e D. Gente, vocês pegaram as 2 questões que era para confundir mesmo. Vou marcar certo e falar qual é o errado. Qual é o problema da C? Conflito entre o Império e a Igreja. Tá certo, teve esse conflito. Acabei de falar. Que era simpática às novas ideias filosóficas do positivismo. O cara fez o que na letra C, o examinador aqui? Ele pegou 2 fatos reais, que são verdadeiros, historicamente está correto, só que ele misturou. O positivismo não é com a igreja, não. O positivismo, o lance deles é exército. Então, fala que a igreja era simpática
ao positivismo. Não, querido, quem é simpático ao positivismo são os militares. Então, ou seja, é verdade que a igreja está chateada com o império, é verdade que tem um positivismo, mas não é verdade que os dois são juntos. Essa é a sacanagem do item. Sacanagem. Então, certinho a letra D, insatisfação de amplos setores da oficialidade, ou seja, os oficiais do Exército, vocês, que vão se tornar em breve, com o desprestígio conferido ao Exército pela monarquia. Desprestígio. Dom Pedro não deu o prestígio que eles imaginavam que deveria ser dado, participação política e tudo mais. O Exército ficou puto porque Dom Pedro não reconheceu eles. Certinho, coisa linda. Vamos tocar em frente. 2013, tem uma cena, uma imagem ali em cima que vocês estão vendo aí em casa. A despeito da participação de vários escravos libertos nos batalhões de voluntários da pátria, a abolição da escravatura só ocorreria 18 anos após a Guerra do Paraguai, certo? Contudo, a partir da metade do século XIX, houve a introdução crescente de trabalhadores imigrantes na economia brasileira, ligado ao quê? A letra e o comércio. Tem duas aí bonitas, pelo menos. Vamos ver o que vocês marcam. O Eduardo até justificou aqui outra questão. Muito bem, Eduardo. Que a igreja não tinha envolvimento com positivismo, era o exército que tinha, certinho. Beleza, aí de novo, já deu polêmica, é assim que eu gosto. D&B. D&B. Essa vocês vão morrer. De que ano que foi esse troço aqui? 2013. Então, peraí. Já que falaram D&B, vou começar pelas pontas. Só D&B que apareceu aqui, né? Só, tá bom. Vamos começar pela ponta. Primeira coisa, gente. Cadê? Cultura para... Tá falando de trabalhadores imigrantes. Por que eles entraram? Então, vamos lá. Ligados a... criação de indústrias, aí acabou. Eu falei com vocês, se aparecer essa palavrinha aqui no Brasil, tem que vir isso aqui escrito junto. Tá? Base não. Tá bom, gente? Então não tem nada a ver. Indústria de base que utilizava, não utilizava o trabalho escravo, realmente indústria de base não usa, mas isso vai vir lá na frente. Então essa aqui é tosca, tirou. Tá? Vamos para a ponta, agora vamos para a ponta lá de baixo. Ligados, letra E. Conflito entre vários proprietários de terra que mantinham o uso do braço indígena nas lavouras do café. Pera aí, braço indígena? Não tirou esses indígenas aí, gente. Que indígena no café? Tá doido, gente. Indígena é principalmente usado lá no pau-brasil, lá atrás, que nem tá na sua. E agora é que vem a baixaria. Ô, gente, eu vou marcar aqui, mas vou explicar. Calma. Como vocês falaram B e D, todo mundo, B, D, B, D, B, D, B, D, B, D. Eu vou marcar aqui. Deixa eu explicar primeiro. Ah, moleque, qual é o problema dessa? Deixa eu explicar. E agora que eu vi, eu não falei a C, né? Ô, perdão, peraí. Eu tinha esquecido a C, então volta. Faz de conta que ninguém viu. C, pulei a C. Política contrária ao escravismo adotado ao longo do Império. Peraí. Política contrária ao escravismo adotada ao longo do Império. É verdade, Clécio. Antes da Lei Áurea, foi criada a Lei Eusébio de Queiroz, ventre livre, sexagenário. É pequenino, mas leia como é que está o item. Política contrária ao escravismo adotada ao longo do Império. Não é ao longo do Segundo Império, é do Império todo. Então quer dizer que no governo do Dom Pedro I, primeiro Renato, no governo dos regentes, também foi feita alguma coisa contrária à escravidão. Foi. O que foi feito? O que foi feito contrário à escravidão ao longo do Império? Nada. E aí sobrou, cadê? Qual é o problema da letra D? A D, a sacanagem, é uma palavra só, gente. Ô, judiação. Quem foi o corno que fez essa questão? Ó, o Leite até já deu explicação. Sucesso da experiência de parceria que incrementou o mercado de mão de obra livre no país. O erro está só aqui, gente. Sistema de parceria não deu certo. Olha no teu caderno aí. Sistema de parceria foi aquele que o imigrante vinha para cá e ficava eternamente endividado com o fazendeiro, lembra? Virava quase que um trabalho escravo.
Aí isso foi uma desmotivada no imigrante. Aí o governo teve que adotar uma segunda posição. O Araújo até já falou aí, ó, e o Paulo também, cadê? Ah, não, foi o Leite que falou lá em cima. Que foi o sistema de subvenção, onde o governo pagava tudo. Não, C não, Paulo. Eu pulei a C porque eu não vi, que eu não tinha feito ela. Então, gente, o problema é que não é um sucesso. Então, o certo é, por que está ligado a essa vinda de imigrantes? Crise da escravidão, principalmente após o tráfico negreiro. Pera aí, Clécio, está errado. Vamos lá para cima, que eu já estou fazendo uma zona aqui. Após o tráfico negreiro é Lei Eusébio de Queiroz, foi em 1850. Após isso, a gente teve uma crise de escravidão? Teve, porque você não podia trazer escravo de fora. Isso fez aumentar o tráfico interprovincial, interno. Só que isso fez o preço do escravo subir e lá para cima. Aí a galera ficou louca. É nessa hora que muitos começam a substituir o trabalho escravo pela mão de obra livre. Beleza? Então, gente, a letra D, a C eu pensei que eu tivesse respondido, não respondi, desculpa. Era para ficar na dúvida na B ou na D mesmo, só essas duas. A D, o erro é só uma palavrinha. Sacanagem que não deu sucesso. Tristeza, gente. Gente, toma cuidado! O que escreveram aqui? A passarinha não deu certo. Mas... Isso, ele está completando. Foi o sistema de subvenção. O problema é o sucesso. Vamos tocando. Até eu já estou dormindo aqui. Vamos lá. 2014, beleza. A promulgação... Tem uma historinha ali em cima, mas não precisa ler nada não. A promulgação da Lei Áurea pela Princesa Isabel em 3 de maio de 1888 extinguiu a escravidão no Brasil. Certo. Pergunta. Entretanto, as leis abolicionistas podem ser consideradas um sintoma da crise geral da escravidão. Por que crise de escravidão é essa aí? Ai, vou até tomar. Crise da escravidão. Digita a letra. É bom quando dá 2 letras, para dar polêmica, o pau quebrar. Travaram, né, danados? A escravidão já está em crise por quê? Letra E. Beleza. Letra E. Letra E, posso seguir? Posso. Já falou. Ih, mudou. C, lascou. Agora dançou tudo. C de novo. Pronto. Hoje tá bom, hein, gente? Hoje vocês estão cagota mesmo. Tá marcando diferente. Então vamos lá. E e C só. E, C, vai ficar só nas duas? Vai. Vou saber se eu posso riscar as outras. Vai ficar na E, C. Então vamos lá. Crise da escravidão. Por quê? Letra A. Sucesso da experiência de parceiro. Parou. Ó, essa aqui copiou. Cadê a outra lá? Peraí. Ó, tá copiando. Sucesso, parceria. Aí vem essa aqui. Sucesso, parceria. Essa aqui eu não preciso explicar, tá, gente? O sistema de parceria não foi um sucesso. Está repetindo aqui, o examinador está sem criatividade. Que ano que foi aquela, hein? 2013. No ano seguinte o cara põe a mesma coisa. Vamos lá, C e E. B. A Lei Áurea, iniciativa do Império, pretendia garantir o apoio dos setores rurais. Peraí. Quando foi feita a Lei Áurea, teve o apoio dos setores rurais. Uai, mas eu acabei de escrever no quadro aqui que quando fez a Lei Áurea, os setores rurais tiraram o apoio de Dom Pedro, pelo menos aqueles que utilizavam mão de obra escrava. Ficaram revoltados da vida e abandonaram o apoio. Tá. Pula a letra C. D. A Lei do Ventre Livre, 1871. Tá. O erro não é o ano, não. Tá certo. Representou uma vitória do movimento abolicionista. Já tá esquisito aí, mas vamos continuar lendo. O que tornou irreversível o fim da escravidão. Mas por quê? Que foi vitória. A Lei do Ventre Livre representou uma vitória no movimento abolicionista que tornou irreversível o fim da escravidão. Quem lembra na minha aula, Lei do Ventre Livre, gente, ela teve uma aplicação mínima. Na prática, ela teve uma aplicação mínima.
Porque lembra que eu contava que o moleque, quando completava 8 anos, o fazendeiro optava para ele ficar na fazenda até os 21 anos, fazendo aquela sacanagem? Então vamos lá. Sei eu vou apertar aqui, mas vou explicar ainda. Espera. Eita bagaça. Qual o erro da letra E, Clécio? Tá bonitinha. Vamos lá. A Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico. Certo? Certinho. Quando a necessidade de escravos já era declinante, em decorrência... Agora, seus dorminhocos. Que crise do café? Nessa aqui eu vou até pôr eu na imagem aqui. Que crise do café que vocês viram? Conta pra mim. Qual foi a aula que eu dei aqui sobre crise do café? Então me responda uma coisa aí. O café entrou em crise por quê? Que nem eu tô sabendo. Que crise que teve o café? Não tô sabendo. Teve? Teve o quê? Teve uma grande seca, acabou, deu uma praga na plantação. O que aconteceu? Eu não falei de crise do café nenhum. Não sei de onde vocês tiraram essa crise. Inclusive, o assunto que vai vir agora, já na aula que vem, é a República, o início da República. O início da República é conhecido como a República do Café com Leite. O café continua. Não entrou em crise, gente. Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Crise do café vai ser lá em 1930, com a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, em 1929. Tá longe, então eu não sei que crise é essa que vocês marcaram. Não sei que crise que tem aqui. Vamos continuar. O certo é a letra C. As leis emancipacionistas foram paralelas, foram acontecer na medida a progressiva substituição do trabalho escravo por homens livres. Principalmente São Paulo, que era o maior centro produtor de café. Independente das leis, São Paulo já estava substituindo mão de obra escrava por mão de obra livre. Quer seja, vocês estão lembrados disso, está no seu caderno, quer seja por uma teoria de branqueamento da sociedade, que é uma teoria racista, quer seja porque imigrantes, sua maioria europeu, ele já conhecia maquinário. Lembra disso que eu falei para vocês? Então, peraí, à medida que estão criando Eusébio de Queiroz, Ventre Livre, Sexagenário, paralelo a isso, a mão de obra já estava trocando. Beleza? Vocês estão falando do café. O café deu lucro até... Isso mesmo, tá tudo certinho. Café só vai dar prejuízo, gente. É quando final da República Velha. Tá longe pra dedéu. Quando tiver entrando um cara chamado Getúlio Vargas. Mas isso tá longe. Ainda dá tempo de fazer mais uma. Então, só o problema. O problema final é isso aqui, ó. Vocês não leram o final da frase. O resto, tudo bonitinho. Mas isso aqui, não sei de onde vocês tiraram essa crise. Eu vou riscar aqui, ó. Crise. E vamos para a última questão. 2014. A partir da metade do século XIX, o Brasil viveu a Era Mauá. Foi alguém aqui, não sei quem, tinha me perguntado aí do surto industrial. Um período de modernização urbana e crescimento econômico, em que se destacou Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, responsável por vários empreendimentos da época. Pergunta: dentre os fatores que favoreceram essas transformações, podemos citar o quê? Vai por eliminatória, gente. Pelo amor de Deus. Tira, tira, tira. Sobrou uma. É a última essa. Vambora. Hoje tá bom que tá todo mundo marcando 2 letras. É assim que eu gosto. Quero ver o circo pegar fogo aqui. Fico com medo não. Marca a letra. Não desanime com a loucura do professor. Letra A, beleza. Isso, aí que eu queria. Deu polêmica já. Letra A é... que mais? Quero ver se aparece mais letra. O negócio só tá aparecendo 2. Pô. Aí é. Só aí é, gente. Ninguém vai ficar mais outra, não. Tem umas bonitinhas aqui. Mais uma. Vocês vão ficar só na A, então vamos lá. Aí é. O que favoreceu? Então, na real, eu estou perguntando o seguinte. É o que favoreceu o Barão de Mauá. O que favoreceu a modernização. Né? Só ficou em A e E. Então, pula a letra A. Capitais oriundas da exploração. Primeira coisa. Aonde que apareceu isso aqui, Senhor Jesus? Borracha, gente, é um troço que vai despontar lá na República. Eu vou falar ainda do ciclo da borracha na região norte. Borracha já existia aqui, tá? Seringueiro, tudo bem, mas ela ainda não dava dinheiro nenhum.
Borracha vai aparecer na República. Eu não falei em borracha. Ó, apareceu até a letra D também, que bom. Então, só para eu ver qual que vocês marcaram. Vocês marcaram A, D e E. Foi isso? Foi, tá. Então, peraí. Borracha tu já tira. Não falei de borracha aqui. Letra C. Exploração de siderurgia das fontes de energia. Para! Siderurgia e usina hidrelétrica, isso são indústrias de base. Base, eu falei que tem que ter essa palavra aqui junta. Clécio, eu não sei a diferença de indústria de base para bem de consumo. Bases são indústrias que produzem matéria-prima ou energia para um país. É uma mineradora, uma siderúrgica, uma hidrelétrica, uma petrolífera. É isso. Indústria de base não tem no Império. Então, tira siderurgia, não pode, é base, hidrelétrica é base, isso só vai aparecer lá com o Getúlio Vargas, tá longe. Agora eu vou ter que tirar uma. Então, eu tava na esperança dessas três mesmo. As três têm um peguinha sem vergonha que eu vou falar aqui rapidinho. Peraí que o Rafael de Geografia espera. Vou tirar primeiro a letra D. Renovação do Tratado de Comércio Brasil e Inglaterra desde 1810. Clécio, esse tratado aqui não é aquele que dava privilégio para a Inglaterra, falando que os produtos da Inglaterra pagavam imposto menor? É, essa lei mesmo. Eu lembro de você ter falado que ela foi renovação, ou seja, que ela foi refeita. E foi refeita por Dom Pedro I. Sendo o primeiro reinado, gente. Barão de Mauá, eu estou no segundo reinado já. Segundo reinado, gente, nós não tivemos renovação desse tratado, não. Pelo contrário, nós tivemos, em 1844, uma tal de Tarifa Alves Branco. Se não me falha a memória, Tarifa Alves Branco é o contrário da letra D. Aumentava os impostos sobre os produtos estrangeiros, valorizando os produtos nacionais. Lembra disso? Então eu não renovei o tratado que privilegiava a Inglaterra. Eu, em 1844, fiz uma coisa que prejudicou a Inglaterra. Tanto que quem lembra, no ano seguinte, ela cria Bill Abed. Lembra que podia afundar os navios, negreiro, aquela baixaria toda. Então não houve renovação. Letra A ou E, qual que é? Já que foi que a maioria marcou, e a certinha é... Eita bagaça! Qual é o problema da letra A, Clécio? Extinção da política de proteção alfandegária. Política alfandegária é o que a gente... Proteção alfandegária, desculpa. É o que o Dom Pedro faz. Proteção, gente. A Lei Tarifa Alves Branco é uma medida protecionista. Ela protege nossos produtos. Ela protege, dificultando a entrada dos produtos estrangeiros. Então a letra A fala que acabou com essa proteção. Não acabou, não. Pelo contrário. Ela foi introduzir uma proteção alfandegária, meu pai. Valorizando nosso produto. É por isso que cresceu. Se na letra A tivesse escrito adoção da política de proteção alfandegária, aí a letra A estava certa. Ia dar, inclusive, polêmica, porque tem duas. O certo é disponibilidade de capitais decorrentes da extinção do tráfico de escravos. Até de bodega nenhuma, era para ir para o eliminatório. Quando teve, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, muitos traficantes de escravos não podiam mais comercializar os escravos que Eusébio de Queiroz proibiu. Aí eles pegavam, esses traficantes pegavam a grana deles e passaram a usar no Mauá, no Banco do Mauá. Ah, então o fim da escravidão ajudou o Mauá, ajudou porque os traficantes passaram a investir todo o dinheiro nele. Putz, Clécio, eu não sabia disso. Ah, seus danados, então era para ir por eliminatório. Letra A, não teve extinção, acabou. Letra B, não tem borracha, acabou. Letra C, não tem indústria de base, acabou. Letra D, não renovou o tratado, acabou. Letra E, do que fala? Não sei, mas foi o que sobrou, pronto, acabou. Entenderam? Meus amados, marca aí pra mim, ó. Nós paramos, deixa eu só fazer aqui, peraí. Cadê, meu pai? Como é que para isso aqui? Tá? Nós paramos, eu vou marcar aqui, ó, número 29. Eu vou marcar aqui no meu. O 29. Aula que vem, eu começo a partir daqui. A gente termina de responder as questões e começa em República. Beleza? Queridos, um beijo, um abraço. E a gente se encontra semana que vem. Fique com Deus, uma boa noite para vocês, gente. Tchau, tchau. Até mais.